Prontinho. Vamos dar início à última palestra de hoje, dia 11 de novembro de 2020, desse ano maluco e louco que nós estamos passando. Meu nome é José André, sou representante do curso de agronomia e faço parte do CREA Júnior do Núcleo de Cruz das Almas. Eu estudo na UFRB, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vou apresentar rapidamente um pouco sobre o CREA Júnior Bahia, e aí logo após nós iremos dar início, vou passar a palavra para Jonatas Sodré, que vai ministrar, vai palestrar, vai dar início ao seu conteúdo, que creio eu que estamos todos... Me fugiu agora uma palavra bonita, mas Ansiosos, animados para conhecê-lo. animados. Porra, Beleza? 10 horas da noite tá aqui esperando, tem que estar bastante divertido. E eu vou fazer valer a pena, galera. Vai ser bastante interessante. Pode botar fé. Pelo menos risada vocês vão dar. Isso é interessante. Então, e o que é fácil demais também não presta. Então, é isso. Então, galera, vou falar um pouco sobre o que é CREA Júnior. Bem, o CREA Júnior, ele é um programa que fomenta aproximar os estudantes, a comunidade acadêmica, ao mundo do trabalho. Que, no caso, o CREA Júnior, ele aproxima os estudantes das engenharias e da agronomia para o mercado de trabalho, para ficarem mais, como eu posso dizer, mais próximos a ele. Ele foi criado em 2000 no estado de Minas Gerais, e hoje, 20 anos depois, é referência também na formação de novas lideranças. Aqui está um mapa com os núcleos presentes da região norte e oeste, região leste metropolitana de Salvador, região sul e região sudoeste. E aqui temos a coordenação estadual, a regional e os núcleos, que neste caso eu faço parte do núcleo de Cruz das Almas e eu sou representante do curso de agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O ecossistema CREA Júnior. O sistema CONFEA-CREA, ele zela pelos interesses sociais e humanos de toda a sociedade. E com base nisso, regulamenta e fiscaliza o exercício dos profissionais que atuam nas áreas que representa. As instituições de ensino superior, elas são responsáveis pela formação dos profissionais e elas devem ser cadastradas no MEC e pelo CREA Júnior, de cada um do seu estado. A mútua, ela é uma caixa de assistência dos profissionais do CREA. Ela é uma sociedade sem fins lucrativos e foi criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. O principal objetivo é oferecer a seus associados planos e benefícios sociais. Uma época foi falado, acho que ano passado, ano retrasado, que ele poderia até fazer, por que não? Foi perguntado um plano de saúde para as pessoas que eram associadas ao CREA. E é uma ideia muito legal. E tem vários benefícios. Caso vocês queiram saber um pouco mais, para não me alongar aqui, vocês podem acessar o site www.muta.com.br. Sindicatos e associações, que são as entidades autônomas, desvinculadas do Estado, sem fins lucrativos, constituídas para fim de coordenação, defesa e representação de seus profissionais vinculados. Por que estamos aqui? O CREA tem uma missão, uma visão e os valores. O valor
É a ética profissional, valorização, a formação, liderança, inovação, compromisso com a sociedade e integração. E lembrando que o CREA Júnior, ele não, ele faz parte para nos deixar mais próximos às ações, vamos dizer aqui, aulas de campo, nos aproximar ao mercado de trabalho, não só assim fazendo, por exemplo, alguém do curso, ou os diretórios acadêmicos, ou talvez as atléticas também, que queiram alguma palestra, algum mini curso, algum benefício, eles chegam até mim, que sou representante de curso, eu entro em contato com o pessoal do núcleo, a gente faz a reunião, chega aos profissionais que vão poder dar essa palestra, tirar dúvidas, e aí é isso. É uma corda, uma aliança, um anel. É um negócio que todo mundo faz parte. Pode passar, por favor. Passar um pouquinho. Bem, o CREA, ele contribui para a integração e a formação dos futuros profissionais. Tem também, que no caso, foi, como eu disse, aulas de campo, palestras, etc. As ações sociais, que os núcleos sempre fazem, inclusive do Dia das Crianças, que tem a arrecadação de brinquedos para fazer as ações. Infelizmente, esse ano não ocorreu como esperado, por conta dessa Covid-19. E as visitas técnicas, para aproximar o pessoal à prática, vamos dizer assim. Aqui tem a foto de uma visita técnica. Aqui é o pessoal que faz a festa e não me chama. Aqui foi uma ação social realizada no ano passado, numa creche. E agora, como vocês podem se associar? Gente, quem pode participar do CREA? É o pessoal das engenharias, da agronomia, geografia, geologia, meteorologia, os tecnólogos, e urbanismo e os técnicos de segurança do trabalho. Aqui o QR Code, caso alguém não seja associado, pode colocar a câmera aí, o leitorzinho vai ler e já vai indicar vocês, levar vocês direto para o caminho bom, para um ótimo caminho. Qualquer dúvida, pode nos contatar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que é o creajunior.bahia@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é o 71999728131. Tiverem dúvidas, é só e vou colocar o. Pode passar, Ronaldo. As dúvidas podem entrar em contato nesse e-mail ou então no meu que eu disponibilizei aqui embaixo. Nesse último slide. Não. Pode ser também. Gente, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Jonathan Sodré, que tem muito a oferecer e também a nos ensinar, que a vida é um aprendizado. Então, e conhecimento é uma coisa que a gente carrega para a vida toda e ninguém nos tira. E só lembrando aqui, que eu acho que eu acabei esquecendo, que o evento Multiplica 4.0 ocorre anualmente para os associados, que reúne todos os núcleos para trabalharem todos juntos, formando assim apenas um elo. Então, Jonatas, a palavra está com você. Fique à vontade. Qualquer dúvida, estamos aí. Show! Boa noite, galera. Mais uma vez, satisfação estar com vocês aqui juntos. Por favor, Zé, confere. Minha apresentação tá aí? Tá na tela já? Tá toda certinha aqui. Tá passando?
Introdução, tá. Tudo certinho. Tudo beleza. Agora é pau na máquina. Vamos lá, galera. Boa noite mais uma vez. Muita satisfação a gente estar aqui junto para encerrar esse evento fantástico, sucesso da Bahia, que é o evento do CREA Júnior, certo? Bom, a gente vai falar hoje sobre uma perspectiva dentro da área de saneamento básico e o que é que mudou, na verdade, né, com essas atualizações que nós tivemos no nosso marco regulatório do saneamento básico no Brasil, tá? Eu sou o Jonathan Sodré, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, formado pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA. Eu sou mestre em meio ambiente, águas e saneamento, também pela UFBA. Eu sou professor universitário lá na Faculdade FAMAN, Faculdade Maria Milza, que fica no Recôncavo da Bahia. Sou professor, eu sou pesquisador e consultor na área de gestão em saneamento básico e também sou conselheiro do CREA Bahia nesse triênio, né, 2020 até 2023. Tá? E aí, sem muitas delongas, vamos entender primeiro o que é saneamento básico, quais foram as mudanças que nós viemos enfrentando até aqui, e a partir daí a gente precisa compreender o futuro, tá? Então, eu trago uma perspectiva de passado e uma perspectiva atual da situação do saneamento no Brasil, né? E aí a gente primeiro precisa compreender, né, que houveram uma série de mudanças significativas no setor do saneamento básico no Brasil, e essas mudanças que vêm acontecendo no setor fazem com que despertem na gente essa necessidade de conhecer a organização do setor do saneamento no Brasil, né? Com a lei de 2007, por exemplo, que é a nossa lei atual de saneamento básico, né, e aí algo que a gente precisa desmistificar é o seguinte: não existe novo marco regulatório de saneamento no Brasil. Não existe. O que existe é uma atualização do marco regulatório de saneamento, onde modificou alguns artigos da lei. Pronto, então a gente precisa estar acordado nesse sentido. Então, com a lei de 2007 do saneamento, a gente conheceu o saneamento e hoje no Brasil ele é entendido como 4 componentes, tá? Ele é conhecido como o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário, a coleta, o manejo e o tratamento dos resíduos sólidos e a limpeza urbana, e a drenagem das águas pluviais. Então, essas 4 componentes juntas formam o serviço de saneamento básico no Brasil, e isso é importante, é interessante delimitar, porque quando a gente está falando com aspectos técnicos, com pessoas que trabalham com saneamento, a questão conceitual ela é fundamental. Então, se a gente estiver falando de alguma componente específica, que a gente tenha que especificar. Então, essas mudanças do saneamento básico no Brasil, elas vieram, essa mudança é recente, inclusive esse conceito é um conceito mais exclusivo do Brasil, tá? Mais aplicado aqui no Brasil. E aí, a história, né, o histórico de políticas públicas voltadas para saneamento básico no Brasil, elas sempre foram centradas nas zonas urbanas dos municípios. Quem é da zona rural aqui pode compreender, né? Quem conhece, quem é do interior, que anda pelas zonas rurais, entende, por exemplo, que dentro da área de saneamento básico, quando a gente está na sede do município, a sede ela é um pouco mais estruturada, tá? A sede ela tem o serviço de uma companhia de saneamento, onde ela presta serviço de água, às vezes de esgotamento sanitário. É na sede municipal também que a gente sempre tem a coleta de resíduos sólidos. Também é na sede municipal que a gente verifica o sistema de drenagem com um pouco mais de funcionamento, né? Em algumas cidades funciona melhor, em outras funciona pior, mas a gente tem algum sistema, algum dispositivo de drenagem dentro da sede municipal. E isso reflete, né, na verdade, como o nosso histórico de políticas públicas de saneamento, elas sempre foram voltadas para as zonas urbanas, deixando, claro, né, um elevado déficit nas zonas rurais e nas periferias, porque mesmo com a questão das zonas urbanas, né, se a gente traz um recorte para os grandes centros, a gente sabe, por exemplo, que nas grandes cidades como Salvador, o serviço de saneamento no centro da cidade é completamente diferente do serviço de saneamento na periferia. Né? Quem tem a oportunidade de andar por qualquer capital do Brasil sabe muito bem que a periferia dessas capitais, elas carecem muito de infraestrutura, e infraestrutura também de saneamento. Então, são também nessas regiões de favelas e de zonas rurais, onde a gente começa a perceber que há os maiores casos, né, de doenças vinculadas ao saneamento básico, como leptospirose, como doenças diarreicas, certo? Como os casos de dengue, de zika, chikungunya, ou seja, as arboviroses, que todas essas doenças, elas têm relação direta com o saneamento básico e, claro, né,
uma boa prestação desses serviços perpassa obrigatoriamente por uma boa definição de políticas públicas de saneamento. Tá? Então, há uma necessidade da gente ter uma legislação, e essa legislação ela precisa ser inclusiva, galera. Ela precisa incluir, de fato, quem está excluído. E aí, quando a gente para analisar no histórico do Brasil, porque a gente está falando aqui de questões técnicas, o fato é, as zonas rurais e as periferias, elas foram excluídas do processo, tá, de acesso às políticas públicas de saneamento. E para além dessa exclusão dessas comunidades, ou seja, já não basta elas não terem acesso aos serviços de saneamento, em muitos casos, quando tem acesso, o acesso ele é precarizado, galera. Então a gente percebe, por exemplo, que são nas favelas e nas periferias que o sistema de abastecimento de água, você só recebe água uma vez na semana. São nas cidades menores do interior da Bahia que você tem rodízio de abastecimento de água, inclusive na sede municipal. Então a gente percebe que, quando a gente está falando até da questão da sede municipal, a gente está falando também dos grandes centros. Perceba, por exemplo, se em Salvador, nos bairros nobres de Salvador, a população sofre com falta d'água. É muito pouco provável. Agora, vamos para o interior dessa vida, vamos para a região semiárida, vamos para a região de Ceabra, de Brotas de Macaúbas, vamos para a região do interior, Xique-Xique, Gentil do Ouro, enfim. A gente percebe que há um rodízio. Tem famílias que recebem água uma vez na semana. E aí a gente para analisar, de fato, quem é que sofre com essa falta d'água, né? E aí essa falta essa falta d'água está relacionada com um outro princípio da lei que a gente chama de integralidade, porque não basta você ter acesso, a gente precisa ter acesso ao serviço de forma integral. E isso foi um grande avanço na nossa lei do saneamento. E para além da questão de ter acesso, né, integral aos serviços, a gente precisa ter, são duas coisas interessantes, né? A gente tem que levar que a população precisa ter acesso à água potável, mas também precisa ter acesso ao sistema de esgotamento sanitário, mas também precisa ter acesso ao sistema de coleta de resíduos sólidos e a um sistema de drenagem de águas pluviais adequado. E a gente precisa cada vez mais, quanto maior é o acesso às componentes do saneamento, melhor ou melhores são as condições de saúde daquela população. Então, turma, vocês percebem o desafio que nós temos aí, né, para a gente poder falar da legislação do saneamento. A gente precisa entender o que é que a gente está falando, qual é o caminho que a gente está trilhando e que forma é que a gente está conhecendo o serviço de saneamento, tá? Porém, a gente percebe também, por outro lado, que, imagina, de 1500, né, a gente teve uma história no Brasil aí, que a política pública de saneamento, ela tem um problema muito grande, né? Nós tivemos uma tentativa de legislação na década de 60, que foi quando criou as companhias estaduais de saneamento no Brasil, tá? Quando criou a Embasa, quando criou a Sabesp, tá? Quando criou as companhias estaduais de saneamento no Brasil, e tentou organizar os serviços de saneamento. Só que naquele tempo, o serviço, como eu volto para dizer, ele foi focado nas sedes municipais. Então, se vocês pararem para analisar, a Embasa, né, aqui na Bahia especificamente, ela atua basicamente nas zonas urbanas. Ela não atua na zona rural. São muitos poucos os municípios que ela vai atuar na zona rural. Tá? E, inclusive, essa atuação dela na zona rural é uma atuação mais recente, de 10, 15 anos para cá. Tá? Não é uma atuação há muito tempo, como tem, por exemplo, na sede municipal. E aí, ou seja, a gente já vem percebendo com essa história que, historicamente, a lei do Brasil é uma lei excludente. É uma lei que exclui determinadas populações. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai discutir no final, será que, porque a pessoa vive na periferia ou porque ela vive na zona rural, ela não tem direito a ter acesso ao serviço de saneamento básico de forma adequada? Primeira pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Porém, a partir de 2007, né, nós tivemos uma mudança drástica no setor de saneamento, mudança importante, inclusive, foi quando a gente conseguiu sancionar a lei 11.445, né, que é a nossa lei, nosso marco regulatório do saneamento básico. Essa lei, ela traz avanços significativos, né? Quais são esses avanços que a gente traz? Primeiro é que essa lei, ela amplia o conceito de saneamento básico. Retomando o início da nossa discussão, esse conceito de saneamento básico, ela traz as 4 componentes, né?
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e manejo dos resíduos sólidos. Então, ela traz o conjunto dessas componentes como sendo o serviço de saneamento básico, tá? Essa lei também traz para a gente, certo? Também traz para a gente definir os princípios. Quais são os princípios da lei do saneamento que a gente deve seguir? Tá? Quais são os princípios que a gente tem que... Como é que a gente deve entregar um serviço de forma adequada? Então, a gente vai precisar pensar sobre isso. Então, princípio da integralidade, o princípio da universalidade. Detalhe, princípio, galera, a gente não discute. Princípios a gente cumpre dentro de uma lei. Né? Então, essa lei de 2007, tá? Ela traz 13 princípios básicos. Eu vou destacar aqui para vocês alguns, que é o princípio da universalidade, ou seja, todo mundo tem direito ao serviço de saneamento, né? Precisa ter acesso ao serviço de saneamento básico. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo, independentemente de onde você viva, de quais são as condições que você se encontra, você tem que ter acesso ao serviço de saneamento básico. O segundo princípio é o princípio da integralidade. Então, você tem que ter acesso ao serviço de forma integral. O que é isso? Ter acesso a algum tipo de sistema de abastecimento de água, ter acesso a algum tipo de esgotamento sanitário, ter acesso a algum tipo de serviço de coleta de resíduos sólidos, ter acesso a algum tipo de drenagem das águas pluviais. Notem que eu estou dizendo para vocês ter acesso a algum tipo. Quem é estudante de engenharia civil ou quem entende um pouco na área de saneamento, a gente sabe que do ponto de vista tecnológico, nós temos uma infinidade de tecnologias, né, que a gente pode utilizar para poder, tá, entregar o serviço de abastecimento de água. Então, perceba, a gente tem aí um sistema de abastecimento de água com rede, né, rede de abastecimento de água. Mas também nós temos sistemas individuais, como, por exemplo, a pessoa pode perfurar um poço na sua casa e utilizar como fonte de abastecimento de água. Ou ainda ter a captação da água de chuva como uma fonte de abastecimento. Ambos são serviços de abastecimento de água, né? Todo o serviço a gente entregou. Do esgotamento sanitário, da mesma forma. Tem famílias que vão ter acesso à rede coletora de esgoto, tem situações que a gente vai ter que utilizar soluções individualizadas, como a fossa. Do ponto de vista prático, a gente entregou o serviço para aquela população. Perfeito? Guardem essa informação, porque isso vai casar exatamente com outro princípio que eu queria trazer para vocês, tá? O outro princípio, por exemplo, é a questão de adotar a eficiência econômico-financeira do sistema. Outro princípio que é o controle social, ou seja, a participação da população dentro da área do saneamento. E um princípio que é importante e que foi modificado agora, né, nessas modificações bruscas que nós tivemos na lei, é o seguinte: nós tínhamos em 2007 o seguinte princípio, que era a obrigatoriedade, tá? A adoção de tecnologias apropriadas para saneamento. Perfeito? Anotem essa informação. Era um princípio em 2007 a adoção de tecnologias apropriadas de saneamento. Isso eu vou discutir mais para frente o que foi que mudou e para que mudou e qual era o objetivo disso. Ponto. Depois que a gente discutiu os princípios, tá? A gente vem com a questão que o protagonista da prestação de serviços é o titular, ou seja, é a prefeitura. Então, a prefeitura ganhou, de fato, esse papel de destaque para que ela pudesse, né, entregar esse serviço de forma adequada, inclusive peitar, né, a prestadora de serviços, que durante muitos tempos, né, ela se sentia dona do serviço do município. Só que, na verdade, não. O município que tem que questionar ela. A prestadora, ela é uma prestadora de serviço, entendeu? Quem é o responsável é a prefeitura. Outro ponto que essa lei de 2007 traz, e é importante também trazer, né, que ela inaugura a era do planejamento em saneamento básico. Tá? E essa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o principal instrumento da lei, né, o principal instrumento do planejamento, ele gera emprego, ele gera renda para a gente que é engenheiro, né? Para quem trabalha com saneamento, ela gera renda, ela gera impacto. Então, por isso que também é importante a gente trazer esse viés econômico, né, da lei. O Marco Legal do Saneamento Básico de 2007, ele melhorou muito o mercado para quem trabalha com saneamento básico, tá? Porque ele gerou mais emprego, ele gerou mais renda, ele fez a engenharia rodar. Então, é um ponto importante de debate sobre isso. Um outro detalhe interessante que traz, né, a lei
a Lei 11.445, é que ele definiu quais são as funções de gestão, ou seja, quem é que vai, o que é a prestação do serviço de saneamento, o que é fiscalização, o que é regulação, o que é controle social, tá? Então ele definiu essas funções, né, o planejamento, a prestação, a fiscalização e a regulação. Então, percebam, pessoal, que até 2007 os serviços de saneamento, ou seja, da prestação de água, de esgoto, de coleta de lixo, eles não tinham nenhum tipo de fiscalização, nem de regulação. Então, acabava que, de fato, os serviços eles não seguiam meta, não tinham praticamente nada definido. Então, foi a partir de 2007 que nós começamos a botar ordem na casa. Nós começamos a tratar esses serviços de forma mais adequada. E, por fim, né, essa lei de 2007 também traz e define quais são as regras da delegação dos serviços. Ou seja, a prefeitura ela pode privatizar? Pode. Pode contratar uma empresa privada para fazer esse serviço tranquilamente. A prefeitura pode prestar esse serviço diretamente, como acontece lá em Macaúbas, que tem um SAAI, que é um serviço autônomo de água e esgoto? Pode. A prefeitura pode contratar uma empresa pública, como a Embasa, por exemplo, para fazer esse contrato? Pode. Ela pode não querer ninguém e ela mesma, por meio de um departamento ou de uma secretaria, fazer esse serviço? Pode também, na verdade, podia. Tá? Então é importante falar isso, que você dava o poder para quem define. Então, o prefeito ou a prefeita do município, junto com a Câmara de Vereadores, eles poderiam analisar cada caso e verificar qual é o melhor tipo de prestador para o serviço de saneamento do município dele. Ou seja, cada município iria estudar a realidade local e ver, é melhor a gente privatizar, então vamos organizar e privatizar os serviços. Não, é melhor a gente montar um SAAI, ou é melhor a gente entregar para a Embasa. Então, percebam que antes, em 2007, nós tínhamos essa obrigatoriedade, que essa regra também foi modificada na lei de 2020. A gente vai discutir isso mais para frente, e a gente vai entender o que é que eu estou falando. Então, o ponto que eu falei para vocês, né, vou falar aqui mais rápido, né? Universalização, integralidade, a utilização de tecnologias apropriadas, né? Transparência, controle social, eram os princípios da lei do saneamento básico, né, de 2007. A maioria deles foi mantido, exceto esse terceiro, que eu acho que é importante a gente discutir sobre ele mais para frente. Para além disso, eu trago alguns dados, porque engenheiro gosta de número e gosta de gráfico, né? Com o avanço da lei do saneamento no Brasil, dessa lei de 2007, né, mas não somente com isso, né, a partir de 2003, nós inauguramos uma nova era no saneamento do Brasil, quando o Estado brasileiro, né, a União, ela assumiu um papel de protagonismo em que ela empenhou uma série de recursos para a ampliação do sistema de saneamento do Brasil como um todo. Então, a partir de 2003, a gente nota, pelos dados do próprio IBGE até 2015, que houve, de fato, né, que as zonas urbanas, tá? População com canalização interna, que tinham torneira dentro de casa, por exemplo. A gente percebe que de 2001 para cá, até 2015, há um aumento em todas as regiões do Brasil, certo? Dos domicílios com acesso à canalização na sua casa, né? Na zona rural, da mesma forma. Imagina, né? A gente percebe aqui, principalmente na região norte e nordeste, que são esses azuis aqui, ó, que em 2001, menos de 25%, ou seja, 20% das casas do Nordeste não tinham torneira. Então, a gente precisa perceber o nível que estávamos em 2001, ontem, praticamente, né? Então, em 2015, a gente saiu de 20% para 65%. Isso é um avanço gigantesco diante do cenário do Brasil, e por isso que é importante investimentos em saneamento básico. Notem também que eu coloquei de 2001 até 2015, e depois de 2015 até 2017, para a gente poder trazer um outro reflexo. Na área de esgotamento sanitário, da mesma forma, tá? Então, quando a gente traz para as zonas urbanas, a gente verifica que a população com acesso à rede coletora de esgoto, né, que é a tecnologia apropriada para as zonas urbanas, a gente nota que houve um crescimento aqui ao longo dos anos, tá? De 2001 até 2016, um pouco mais tímido do que a água, de fato. A gente ainda precisa muito avançar na área de coleta de esgotamento sanitário na zona urbana, beleza? Mas na zona rural, olha um ponto interessante, galera. A população da zona rural que não tinha acesso, né? Porque, perceba, zona rural, eu não vou falar de rede coletora de esgoto em zona rural. Não faz sentido nenhum eu falar sobre isso. Por quê? Porque a zona rural é zona rural dispersa,
são poucas casas, o serviço de esgotamento sanitário ele é complexo de gerir, ele é caro. Então, a gente tem que trazer tecnologias alternativas e apropriadas para aquele caminho, né? Então, quando a gente fala de população sem acesso, a gente saiu aqui, por exemplo, galera, da região Nordeste aqui, esse verdinho claro, de 55 pessoas que não tinham acesso a nada, que esgoto escoava a céu aberto, não tinha nem banheiro dentro de casa, para menos de 20%. Né? Então, a gente vê também um decréscimo muito importante na população que não tinha acesso a nenhuma tecnologia de esgotamento sanitário. Tá? É interessante trazer esse ponto. Resíduos sólidos, da mesma forma, a gente vê um crescimento de coleta, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tá? Para todas as regiões do Brasil. Então, eu trago também esses dados que eles são interessantes, para vocês perceberem que com uma estruturação da política pública a partir de 2003, né, que nós criamos a Secretaria Nacional de Saneamento, que o governo federal começou a investir recursos em saneamento básico mesmo, e que nós tivemos a lei do saneamento, essa conjuntura faz com que a população brasileira avance bastante na área de saneamento. E notem que isso não é algo dado, né? Notem que nós tivemos aí, dentre outras questões, e aí é interessante engenheiro entender de política. Um governo, de certo modo, né, que foi aí de 2013 até 2015, um governo que tinha semelhanças, características muito próximas, né, entre um governo e outro que foi dentro dessa gestão. A partir de 2015, o que é que acontece? A gente tem uma ruptura no governo, há uma mudança, né? A gente tivemos o impeachment da presidente Dilma e tudo mais. Isso é importante ser dito, né? E aí, de 2016 até 2018, olha como é que tá. Porque nós tivemos o impeachment de Dilma, né? O vice assumiu, Michel Temer, mudou os rumos do governo, né? Tirou esse governo mais do Estado mais presente, transformou o governo com um Estado um pouco menor, né? Mais ausente e tudo mais. Só que olha para os dados, galera. Os dados não mentem. Então, de 2016 até 2018, nós não tivemos praticamente avanço nenhum nas regiões dentro da área do esgotamento sanitário. Certo? Nós não tivemos aqui esgotamento sanitário, abastecimento de água, nós tivemos aqui também quase nada de avanço, tá? No Nordeste, um pouquinho de crescimento, de 92% para 93%. Então, notem a importância da gente ter, por exemplo, né, uma estratégia nacional, né, que os governos eles não descontinuem as políticas públicas. Se estava dando certo, por que a gente não continuou funcionando, né, investimento em saneamento, para que a população brasileira continuasse a ter acesso? E aí, eu trago mais algumas vezes, aí eu trouxe esse contexto para a gente poder entender o que é que isso representa, né, de mudanças na lei do saneamento básico. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, a lei 14.026, faltou o zero aqui da lei, ela não apresenta metas para a drenagem urbana. Então, primeiro ponto. Se você está fazendo mudanças na lei do saneamento básico, voltamos para o conceito, professor que sou, a gente tem que lembrar do que é saneamento básico. Pela própria lei do Brasil, é abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana. Ponto. A lei, ela foca basicamente em água e esgoto. Tá? E a prestação do serviço de água e esgoto é um detalhe interessante para que vocês notem. Quem é que presta os serviços de água e esgoto via de regra, galera? As companhias estaduais de saneamento e os SAAS, beleza? Qual dos serviços de saneamento básico no Brasil hoje, né? Você tem majoritariamente tarifa, galera, água e esgoto. Na maioria dos municípios brasileiros, a gente não tem tarifa de resíduos e tampouco tarifa de drenagem. Veja mais uma vez. Então, as mudanças na lei de saneamento básico, elas foram propostas com o objetivo, na verdade, de modificar o mercado do saneamento, principalmente para as empresas que prestam esse serviço de água e esgoto. Beleza? Então, a lei não apresenta metas nenhuma para a drenagem urbana, deixa lá ela perdida. Então, a gente já sabe, por exemplo, ou seja, que a própria mudança na lei do saneamento básico não necessariamente está mudando o saneamento básico. Porque a drenagem das águas pluviais urbanas, se a gente fizer uma análise bem rasa mesmo, é a componente que é mais precarizada dentro dos serviços. A gente para perceber que os municípios não têm um planejamento na área de drenagem, a gente percebe que os municípios sofrem diariamente com alagamento, a gente percebe que os municípios brasileiros, por exemplo, fazem pavimentação e não fazem as manilhas, as bocas de lobo, nada do serviço de drenagem. Então, notem que se a gente quer falar de saneamento básico, vamos falar de fato de saneamento básico. A água praticamente está universalizada no Brasil. Esgoto ainda é um desafio, certo?
A lei, ainda as mudanças na lei, elas fizeram o quê? Que um grande avanço na lei de 2007 foi que os municípios brasileiros eles passariam a ter, né, o seu planejamento na área de saneamento básico, né, fazer o plano municipal de saneamento básico. Todos os municípios. Isso gera emprego para engenheiros, porque o plano de saneamento básico é um trabalho de engenharia. Então a gente que é engenheiro vai ganhar dinheiro para elaborar esse plano de saneamento básico, vai trabalhar para isso. Tá? Então, eu estou falando isso dentro de uma palestra do CREA, que regula essa profissão da gente. Então é importante a gente falar de mercado de trabalho. A mudança na lei do saneamento básico faz o seguinte, faz com que municípios até 20 mil habitantes não tenha, veja só, não tenha, ou seja, opcional a elaboração do plano municipal de saneamento básico. Então deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O que é que isso vai representar na prática, galera? Isso vai representar na prática, primeiro, menos mercado de trabalho para a gente trabalhar, esse é o primeiro ponto, de cara assim, muito ruim. O segundo ponto, e aí a gente fala para a sociedade, é o seguinte, municípios que o Brasil hoje tem cerca de 70% dos seus municípios até 20 mil habitantes. Imagina, 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, ok? Guardem essa informação. Então, quando a gente olha para o Brasil como um todo, independentemente do porte populacional, ou seja, a lei está mudando para dizer que 70% dos municípios não são mais obrigados a fazer o planejamento do serviço de saneamento. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês e uma comparação que eu acho que é interessante ser feita. Tem uma outra lei no Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar, chamada do Plano Diretor. O Plano Diretor também é opcional para municípios até 20 mil habitantes, né? A partir de 20 mil ele é obrigatório. Aí eu pergunto para quem roda nessa Bahia, nesses municípios do Brasil aí afora. Vocês já rodaram em municípios até 20 mil habitantes? Vocês já fizeram análise do planejamento urbano desses municípios? Para onde que está crescendo? Como é que ele deve funcionar? Como é que é? Vocês já deram analisado? Então a gente percebe que é uma bagunça. Esses municípios pequenos não têm recurso, é uma bagunça, não tem planejamento para onde vai crescer, onde que nós vamos colocar os loteamentos. Entende? Parem para analisar agora esse reflexo da ausência de uma lei para a questão do abastecimento de água. Imagina as populações rurais que vivem nesses municípios. Que a maioria desses municípios pequenos, até 20 mil habitantes, são municípios rurais, via de regra rurais. Então, percebam, mais uma vez, que a mudança na lei e a desobrigatoriedade de você ter um planejamento na área de saneamento vai fazer o quê? Aumentar as desigualdades no campo. Aumentar a desigualdade para quem já não tem acesso à água potável. E digo mais, lembre-se que a gente está vivendo, a gente aqui está na Bahia, no Nordeste, a Bahia ela é majoritariamente semiárido. A gente não tem água potável para isso. Se você não planeja os serviços de saneamento, como é que você vai pensar, por exemplo, as soluções de reuso de água? Como é que você vai criar mecanismos para você poder melhorar a produção? Porque o esgoto ele é rico em nutrientes. Então, notem como cada coisa ela influencia nas outras, né? E para além disso tudo, da questão do planejamento, que é o primeiro ponto que é ruim, ele tirou a revisão do plano de saneamento, ou seja, a lei de 2007 obrigava, né, que o plano de saneamento básico fosse revisto a cada 4 anos. Jonatas, por que a cada 4 anos? Porque, como vocês sabem, esse ano é a eleição para prefeito, o prefeito muda no município a cada 4 anos, correto? Beleza. Quando entra um prefeito novo, ele tem que fazer um documento chamado PPA, que é Plano Plurianual, certo? Que ele elabora como vai ser a gestão dele nos próximos 4 anos. Então, o Executivo elabora e a Câmara de Vereadores aprova esse PPA, beleza? Qual é a ideia? Qual foi a ideia do plano de saneamento? É que ele fosse revisto, revisado, junto com o PPA, porque o prefeito segue o PPA. Então, para que o prefeito pegue o plano de saneamento, que é um plano, e olha lá, olha, para a comunidade tal, nós vamos ter que criar, que aumentar a rede de abastecimento de água. Para a comunidade tal, a gente vai ter que colocar a coleta de resíduo sólido. Tudo isso demanda dinheiro, concordam comigo? Demanda dinheiro, demanda investimento, demanda planejamento. Então, quando o prefeito olha para o plano de saneamento básico e vê o que ele tem para fazer naquelas comunidades, e ele olha para o orçamento que ele tem, ele consegue adequar o plano ao orçamento e começar a tirar aquelas ações que estão previstas no plano do papel. Só que aí o que acontece com a lei? Ela altera isso para cada 10 anos. E aí, a cada 10 anos, são 2 gestões e meia, galera. Qual é o prefeito que vai revisar o plano no meio da gestão dele sem ter a obrigatoriedade de colocar isso dentro do PPA?
Analisem comigo de forma fria e calculista, de forma bem racional mesmo. Ninguém vai fazer isso. Então, o plano de saneamento básico, que é o principal instrumento para a gestão de serviço de saneamento dentro de um município, não vai acontecer. Tudo. Então, a gente vai continuar aumentando a desigualdade, mais uma vez, para quem não tem acesso ao serviço de saneamento. Entende o grande problema na nossa área de saneamento? Vamos adiante. Outro ponto muito negativo é a questão dos recursos de saneamento. Na verdade, é um ponto que ainda é controverso. Ele pode ser positivo, mas ele vai ser difícil de operacionalização, porque você está concentrando as ações de saneamento dentro da ANA. Para quem não sabe, a ANA é a Agência Nacional de Águas. A lei já foi alterada, virou Agência Nacional de Águas e Saneamento, e ela vai criar diretrizes nacionais, né, para o serviço de saneamento básico no Brasil. O que é que isso acontece? Ela vai ter que trilhar metas. A empresa, né, público-privada, que não seguir as diretrizes da ANA, né, que vai criar essas normas para regulação e fiscalização, não vai ter acesso aos recursos de saneamento. Imagina vocês aí. E aí, perceba, o Brasil ele é diverso, né, gente? É Amazônia, é semiárido, é Pampa, é Cerrado, né? É Pantanal, que está tudo queimado, inclusive. E aí, como é que a ANA vai conseguir criar uma diretriz nacional para cada um desses biomas? E como que essas agências reguladoras elas vão operacionalizar essas diretrizes? Sendo que, e aí a ANA vai precisar fazer concurso, a ANA vai precisar aumentar o quadro de pessoas para poder trabalhar. Para isso, obviamente, você está dando uma nova função para aquela agência, então vai aumentar uma série de dificuldades. Então, como é que vai ser essa operacionalização disso? Tá? Outro ponto que é bastante crucial é a questão do fim da obrigatoriedade do subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Ou subsídio cruzado, enfim. É um mecanismo financeiro, né, que a maioria das empresas estaduais de saneamento fazem no Brasil, tá? Que é a Embasa, por exemplo, dos 368 municípios que ela opera hoje, água, esgoto, a Embasa ela só tem lucro em 20. A Embasa tem prejuízo financeiro em 348 municípios. Mas o lucro dos 20 municípios que ela tem, como Salvador, Feira, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Barreiras, Conquista, o lucro que ela tem nesses municípios é suficientemente grande para ela poder suprir os outros municípios que não têm tanto lucro e ainda ser uma empresa que fica no azul, que fica positiva, né, o saldo positivo. Quando você acaba com o subsídio cruzado, e aí você abre espaço, né? Primeiro, veja como as coisas são coordenadas. Você quebra você cria a obrigatoriedade de fazer licitação, porque agora a lei ela obriga o prefeito a licitar. Lembra que eu falei para vocês mais cedo que antes o prefeito tinha uma série de opções que ele podia escolher, qual era o melhor desenho para ele, para o município e tal. Agora ele não pode mais. Ele é obrigado a fazer a licitação. Simples assim. Como ele é obrigado a fazer a licitação, o que é que vai acontecer? E aí, a empresa que vai ganhar, se for empresa privada, por exemplo, ela vai querer ganhar dinheiro com saneamento. Ela não está errada, ela está certíssima. Mas como é que ficam esses municípios brasileiros, pessoal, que são deficitários? Tem municípios, gente, aqui na Bahia, por exemplo, que mesmo que 100% das casas paga a tarifa de água e esgoto, ela não se paga. Não se paga, porque você tem que pagar o operador de água, o salário do cara, você tem que pagar a energia, você tem que pagar o valor do custo do tratamento da água, né, o produto químico, você tem que fazer ampliação na rede, colocar tubo. Você sabe o valor que custa isso? Sabe, entende a questão como é complexo? Então, tem município que não se paga. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai aumentar a tarifa do município? Um município do Brasil, vamos voltar de novo, né? Município que não vai ter planejamento de saneamento básico, município que até 20 mil habitantes, a maioria da renda da população é um salário mínimo, quando muito é salário mínimo, né? Porque tem muita gente, quem é do interior sabe que muitas pessoas, muitas famílias vivem com Bolsa Família, vivem de bico, não tem trabalho formal, né? Geralmente a pessoa que a renda que tem da família é de um aposentado. Então, olha essa complexidade e coloca na realidade do Brasil. Então, o fim do subsídio cruzado vai obrigatoriamente aumentar as tarifas de determinados municípios. E isso vai fazer com que a gente possa gerar insegurança hídrica. Famílias que não vão ter acesso à água potável. Eu não vou nem entrar na questão de esgoto e de drenagem de resíduos. Eu vou falar só de água potável. Então, notem quanto é complexo e quanto foi ruim e danosa essas modificações na lei de saneamento básico por conta da falta de diálogo, da falta de discussão com a sociedade sobre esses pontos.
Um outro ponto que eu acho que vale a pena discutir é a questão do licenciamento ambiental simplificado. Gente, não é porque a obra é de saneamento básico que ela não vai impactar, não. Ela vai impactar lindamente na sociedade. Impacta bonito. Veja só, o extravasamento de um esgoto dentro de uma lagoa, você vai causar problemas sérios de contaminação daquele solo, de contaminação daquela água. Um aterro sanitário que tem um porte gigante, tem um impacto ambiental violento, ele pode causar transtornos naquela região. Então, note, se você simplifica o licenciamento ambiental, porque ele é simplificado. O que significa o licenciamento ambiental simplificado? Esse é um estudo mais detalhado de RIMA. É o que significa isso? Percebem que a gente abre margem para muita coisa? Então, o estudo do licenciamento ambiental não é brincadeira. E não é porque a obra é de saneamento básico, que é de interesse público, que nós, engenheiros, vamos querer. Ou seja, quem é engenheiro tocador de obra, tá nem ligando, tem pavor de falar do licenciamento ambiental. Tem pavor de falar de plantinha. Quem é engenheiro tocador de obra quer tocar a obra dele para entregar o projeto dele. Quem sabe o que eu tô falando, quem é engenheiro de obra sabe o que eu tô falando, quem trabalha com obra sabe o que eu tô falando. Não tá preocupado com plantinha do licenciamento ambiental, ai, a fauna, a flora, eu tô nem ligando para isso. Mas será que quando a gente está legislando e está governando, perceba, falando agora do ponto de vista de um governador, você tem que pensar num ambiente equilibrado sobre isso. Né? Não somente para garantir as gerações futuras, para poder até satisfazer a lei. Faz sentido o licenciamento ambiental simplificado? Vamos lá, né? Outro ponto interessante, né, que permite a cobrança de esgoto sem a efetiva ligação da rede, né? A fiscalização da agência reguladora só vai acontecer depois de 5 anos de contrato. Isso é um ponto importante, porque imagina, você está aí jogando esgoto a céu aberto durante muito tempo, só depois de 5 anos que você vai ver se de fato sua ligação vai ser ligada, né? Tem a proposta de abertura do capital para a inserção de várias empresas privadas, então isso acaba sendo ruim para a gente na área do saneamento, porque a inserção de empresas privadas no mercado, galera, tira mercado de trabalho da gente. Perceba por que, professor, que faz isso. Vamos lá. Hoje em dia, quem se forma em engenharia pode montar sua empresa, tirar seu CNPJ, montar sua empresa de engenharia e tentar concorrer aos diversos serviços de obras da Embasa. Então, a Embasa hoje, falar da Embasa, né? Ela contrata empresa, né? Para fazer projeto para ela, projetos mais simples de sistema de abastecimento de água, mas projetos mais complexos de barragens. Ela contrata a empresa para fazer projeto. A Embasa contrata, e essa contratação tem que ser por meio de licitação, né? Por mérito das empresas, né? Ela contrata a empresa terceirizada para dar manutenção nos sistemas da rede. Também o processo é licitatório, né? Que gera uma certa concorrência, gera um caminho. A mesma empresa não pode ganhar sempre, então acaba sempre tendo contrato de várias empresas ao mesmo tempo. Contrata a empresa para executar as obras, né? De construção de ET, construção de ETA, construção de rede. Então, só nisso aí a gente acaba criando um mercado de fato de trabalho dentro da área de saneamento. Vocês acham mesmo, galera, que a empresa privada que ganhar vai abrir licitação? Não, vai acontecer o que aconteceu com a Coelba. A empresa que é privada, que ganhar os serviços, ela vai escolher qual é a empresa que ela quer que preste serviço para ela. E acabou. Acabou a concorrência. Quem defende o liberalismo não vai ter concorrência no liberalismo dentro dessa lógica de empresa. Entende? Então, há um problema muito sério acontecendo aí, e a gente que é engenheiro, que quer montar nosso negócio, tá? Não vai conseguir. Quem quer empreender, não vai conseguir empreender dentro da área de saneamento, ou vai ter muita dificuldade. A gente precisa entender o que é que já aconteceu em outros setores, para a gente não concorrer. Então, perceba, a empresa começa a ganhar várias licitações, a empresa privada opera a Bahia toda, ela divide. Ó, a região de Juazeiro vai ficar com a empresa X, a região de Barreiras vai ficar com a empresa Y, a região de Seabra vai ficar com a empresa Z, e aí a gente vai fazendo isso aí. Pronto. Se você for amigo do dono da empresa, você está feliz. Se você não for amigo do dono da empresa, for um réis mortal, você está lascado, você não vai entrar no mercado de trabalho, né? E para encerrar esse ponto, a gente abre a discussão, o governo federal, né, aprovou essa lei complexa, e você já sabe exatamente qual é o ponto que eu penso sobre ela, com uma série de vetos. O principal veto, que ele é muito ruim, é porque é o seguinte, o Congresso aprovou a lei permitindo que as companhias estaduais de saneamento pudessem renovar os contratos que estão em vigor, né, por mais um período de 30 anos. E o presidente da República vetou isso, ou seja, quando os contratos acabarem dessas empresas, as prefeituras serão obrigadas a fazer licitação.
né? E aí, porque o contrato se vence. Então, isso vai gerar todas essas problemáticas que a gente está trazendo aí. E aí eu queria agora, a partir do debate com vocês, sobre isso, né? Para a gente poder entender algumas coisas. E aí, depois a gente volta, se for o caso, para a gente discutir mais. Vou fechar aqui. Vamos lá, eu acho que já deve ter muitas perguntas. Parei a apresentação. Bora. Na hora, vamos lá. Ô, Jonatas, se possível, acho que você colocar no primeiro slide, só para mim tirar uma foto e deixar registrado, por favor. Tá, e depois já tem alguns comentários para fazer sobre os comentários aí. Gente, vocês estão muito tímidos. Eu quero conversa, eu quero que vocês me falem o que é que vocês acharam, tudo isso. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Tá agora, uma janela. Vou botar só no... Galera, mostrem a cara, cadê todo mundo? Ô, caramba, vai lá, Zé. Tira a foto aí. Vai ficar bonitinho. Tirar esse papel aqui. 1, 2, 3, e todo mundo sorrindo, falando X. Ou saneamento básico. Prontinho. Tanto. Vamos lá. Galera, podem escrever as perguntas no bate-papo. Durante a apresentação, já colocaram algumas coisas aqui. Primeiro, né? É aquele roubo de taxar 80% de esgoto do valor da água. Isso aí é lá em Cruz das Almas. Moço, é alto demais. Calma, agora me explique. O que é alto? Por que é alto? O que é que você considera como alto? Você é engenheiro, vamos lá, pense comigo. Rapaz, porque, assim, a princípio lá não tem tratamento. Pelo menos até onde o tratamento devido não tem. O que é Entende? tratamento devido? Onde vai ter aquele tratamento de resíduos superficiais, o que vai, no caso da floculação, vai ter aquela que vai decantar as etapas. Igual. O tratamento de Cruz das Almas é lagoa de estabilização. É um tratamento adequado para esgoto. Aqui mesmo, em minha cidade mesmo, igual você falou do plano diretor. Eu fui estudar o plano diretor, acho que é em 2013 ou 2014. E assim, naquela época, a cada real gasto com saneamento, você economizava R$ 4 em saúde. E acho que foi no ano de 2007, a OMS fez um estudo. Não, aqui no Brasil teve um estudo que em 5 anos foram gastos R$ 1 bilhão com saúde pelo SUS, entendeu? E eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. Essa atualização a cada 10 anos que você falou, né? São 2 mandatos e meio. E justamente foram 8 anos de um prefeito, ele não atualizou o plano diretor e o PPA. E aí agora o atual, que já está no final dele, que está começando a mover os pauzinhos para começar a mexer no saneamento básico. Porque antes a Embasa aqui, Barra do Choça, a cidade onde eu moro, ela fornece água para a Vitória da Conquista e mais 6 ou 7 cidades. Então a Embasa só retira, 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 e a gente que nós. Cuidado. Ó, primeiro Assim, ponto. Vamos lá. os que. Muita falácia e vamos lá, de verdade. Engenheiro, dados. Muita falácia e pouco conhecimento. Primeiro ponto. Sobre os 80%. Acho que é importante todo mundo entender, e aí depois eu entro nessa questão das águas. 80%, gente, o sistema de tratamento de esgoto é mais caro do que de água. Tratar esgoto é mais caro do que tratar água. Ponto. Lembre-se, gente, é tratamento. Você vai ter que gastar com operador, com energia. Aí você acha que a bosta sua vai chegar aonde? Vai ser tratada como? Você não para pra pensar. A gente tomou banho, virou aquela água maravilhosa, tomou banho e ficou cheiroso. Aquela água suja vai fazer o quê? Vai ser descartada. Vamos analisar, pô. Vamos botar na ponta do lápis. Ah, porque é caro 80%. Você sabe qual é o custo de tratar esgoto, tirar sabão, É bem caro. transformar aquilo de novo
em água adequada, então o povo fica falando e não analisa o que está falando. E aí, ou você quer esgoto com a céu aberto? A gente tem que escolher. Porque se a gente está fazendo. Daqui. Se a gente quer, ou a gente quer o esgoto com a céu aberto. Primeiro ponto. Então, assim, a gente tem que começar a compreender o problema da forma real como ele é. Aí tem que se discutir. 80% de fato é alto, é baixo. Tem lugares no Brasil que é 150%, 150% do valor da tarifa de água. Porque tudo vai depender da escolha do tipo de tratamento de esgoto, tudo vai depender da escolha da tecnologia, de quanto que esgoto você precisa tratar. Entende? Então, são uma série de questões técnicas que a gente precisa ter cuidado quando a gente for falar. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente que está aqui até esse horário falando sobre saneamento. Viu, Zé? Acho que às vezes eu sou até brabo, assim, mas não é isso não. Então, assim, aí tem que subir a família, a população tem capacidade de pagar 80%? Será que não é mais vantagem falar 40%, 20%, 30%, ter tarifa social? É uma outra discussão, entendeu? É uma outra discussão que a gente tem que avaliar direitinho, certo? Tem bairros que podem pagar 80%, tem bairros que podem pagar 100%, tem famílias que podem pagar 150%, entende? Porque uma coisa é você falar de R$100 em uma família que ganha 15 mil no mês. Outra coisa é falar de R$100 numa família que tem um salário mínimo. Entende? Então, assim, são essas questões da proporcionalidade, como o Caí está bem trazendo. Então, acho que é interessante a gente não... E aí eu acho que espero que vocês saiam daqui desse bate-papo hoje com essa reflexão. Esgoto é caro, galera. Ponto. Segundo ponto que você trouxe de Barra do Choça é o seguinte, Zé. Tem lugares que não tem água, Zé. Tem lugar que não tem água. Não é tirando água de Barra do Choça. Não tem água. Ponto. O povo vai morrer de sede, porque lá eles foram desafortunados por Deus de estarem numa cidade onde não tem água. Deus quis que eles... Deus falou assim, eu vou botar esse povo para morrer de sede. Deus quis isso? É esse o Deus que a gente quer? Não é. Exatamente. Então, por isso que a gente fala de sistema integrado de saneamento básico, é o seguinte. E aí vem um ponto ruim, aí eu volto, né? Qual é o ponto da privatização? Como tem muitas cidades que não têm acesso a manancial de água, se você privatiza determinadas questões, utilizando a própria lógica do mercado, qual é o caminho que vai acontecer? A água vem mais cara. Porque perceba, se você privatiza a Conquista e não privatiza a Barra do Choça, onde que Conquista vai pegar água? Canto nenhum, porque lá não tem. Exatamente. Por não ter um saneamento básico correto lá em Conquista, acabaram jogando. Assim, tem um rio que. Mas diga uma coisa, a Conquista tem o melhor saneamento básico do Norte e Nordeste. Agora, assim, Conquista ela tem um rio que supriria as necessidades. Só que aí foram despejados, que hoje o rio chama Rio Verruga, entendeu? Uhum. Onde foram despejados tudo lá. Então não tem como mais pegar aquela água, só se houvesse um tratamento. Conquista, até onde eu entendo. Conquista, ela passou por um processo de saneamento na década no governo de Guilherme, que ele fez uma parceria com a UFBA, onde Conquista hoje é uma das melhores cidades do ponto de vista de gestão de saneamento básico. Obviamente que tem problemas, não estou dizendo que não tem, porque a cidade vai crescendo e as coisas vão mudando. Mas Conquista passou por uma grande vantagem. Tem coleta de lixo para todo mundo, enfim, tem toda uma questão nesse sentido. Voltando para a discussão dentro da área do saneamento, e acho que é interessante a gente saber, a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente fala. Então, quando eu trago para vocês, por exemplo, de que a população mais pobre, né, não tem acesso à água, não vai ter mesmo. Se a gente privatizar, não vai ter acesso, nunca, na vida, nunca. Né? Porque aí, primeiro, empresa privada não vai fazer caridade. Não faz, porque ela quer ganhar dinheiro. E a tá errada? Não tá. Agora, você acha mesmo, qual é a empresa privada que vai fazer subsídio cruzado? Qual é a empresa privada que vai fazer tarifa social de esgoto? Ela vai fazer o mínimo e o Estado que banque se quiser. Então, alguns pontos que é interessante a gente trazer dentro dessa discussão da área do saneamento, entendeu? Ou seja, o problema, o cerne da questão, qual é o nosso problema de saneamento básico no Brasil? Operacionalização. Operacionalização. Não é nada de lei, não é nada... O que é que eu falo operacionalização, Zé? Eu falo no sentido de... A gente não discute saneamento da forma como ele precisa ser discutido. Perceba, como é que eu vou levar esgoto para a favela? É com rede tradicional? Será? Como é que eu vou coletar o lixo na favela, que é a ruazinha desse tamanico? O caminhão compactador passa nessa rua? De jeito nenhum. Entende o que eu tô falando, gente?
O problema do saneamento básico no Brasil é que a gente não tá, a gente como sociedade, não discute o problema real. Não discute o problema real. Ou seja, qual é o problema do saneamento no Brasil? Vamos para a zona rural? Privatização seria descentralização e remoção da responsabilidade por parte do poder público, poderia ser um tipo disso. Mas aí a gente volta, Caí, para uma discussão sobre faz sentido? Não, a gente é engenheiro. A gente trabalha foco no atendimento, foco na entrega. A gente é engenheiro. Acho que a maioria de vocês aqui são estudantes de engenharia. Qual é o principal aspecto? Eu tenho que entregar esgotamento sanitário para o povo. Como é que eu vou entregar esse esgotamento sanitário para o povo? Não sei. O caminho, ele pode ser diverso. Entende? A gente pode pensar aí de diversas formas. Então, a gente pode trabalhar, vamos falar, reuso de água não é interessante? Lá em Gentil do Ouro, por exemplo, a Embasa construiu a estação de tratamento de esgoto, né, que são lagoas de estabilização, e 2 fazendeiros que moram perto da estação de tratamento de esgoto brigaram para ver quem ia doar o terreno. Olha só, os fazendeiros brigaram para ver quem ia doar o terreno para a Embasa doar, dado. Porque com a estação de tratamento de esgoto, eles teriam esgoto tratado durante o ano inteiro e iriam ter água de irrigação para irrigar o capim e a palma para ele dar para o boi, que ele cultiva lá para ter gado o ano inteiro, alimento para pastagem para o gado o ano todo. Água rica. Rica. Água rica. Água rica de nutrientes. Então, perceba a vantagem e como isso é importante. Então, a gente está discutindo reuso de água, a gente está discutindo reaproveitamento desse esgoto tratado. Não. Quando vocês ouviram na televisão 100 mil de pessoas do Brasil, 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço de saneamento básico, e isso é um absurdo. Acho que você já deve ter ouvido falar todo mundo. E eu respondo para vocês com a maior tranquilidade do mundo. E vai continuar tendo. Rede coletora de esgoto não é solução para todo mundo. Do ponto de vista técnico, não é. Não é. E não vai ser. Por que não vai ser? Porque a fossa é um tratamento fantástico que resolve o problema. Você não tem como necessariamente passar rede coletora de esgoto numa favela. Olha o ordenamento urbano de uma favela. Como é que a gente vai quebrar aquelas casas ali? A não ser que, assim, perceba. Se me der, se eu fosse, se não se preocupe com o problema social nem ambiental, eu só quero que você passe a rede coletora de esgoto. Beleza, eu chego com a rede de escavadeira, derrubo todo mundo, quebra aquelas casas daquele povo tudo, jogo tudo abaixo e construo do nada. Aí sim. Mas não é assim que a vida funciona, né? Não é assim que a banda toca, mas é dessa forma como a gente vai lidar. Então, percebam que a questão da mudança na lei de saneamento básico, ela está muito mais relacionada com um debate que não foi feito pela sociedade. Um debate que não foi feito com quem, de fato, compreende o problema. Se vocês notarem, a maioria dos especialistas que falam sobre a lei de saneamento básico são todos economistas. Falam todos apenas de uma questão de dinheiro. Tá, ótimo. Vamos falar de dinheiro? Será que a região Nordeste... Será que... E aí, algumas pessoas, inclusive, pessoal, comparam, olha o absurdo, comparam saneamento básico, tá? A telecomunicações e a energia elétrica. E dizem que foi privatizada a telecomunicação e por isso todo mundo hoje tem internet dentro da sua casa, tem um telefone, e fica falando, né? Do absurdo que era o preço e tal. Aí eu fico, beleza, ok, teoricamente faria sentido. Mas vamos agora analisar friamente. Quando a gente fala de sinal de telefone, de internet, né? Nunca foi, o problema nunca foi dinheiro. Mas quando a gente fala de sinal de telefone e internet, por exemplo, a gente só vai botar uma antena num lugar, funciona lá, tchac, tchac, do nada você pega o sinal do satélite e transmite. Beleza? Energia da mesma forma. Nós temos hoje uma energia que eu posso produzir energia no norte do Brasil e consumir no sul. Exceto na Amapá, que está lascado lá, enfim, infelizmente, o que aconteceu lá foi terrível. Notem. E água? Eu tenho água em todos os lugares do Brasil? Eu tenho como garantir, igual como o Zé falou, Barra do Choça é rica em água. Tem regiões ali perto que não tem acesso à água potável. E aí? Eu tenho como trazer água lá da Amazônia para abastecer o semiárido? Vocês viram como é que foi complexo a transposição do Rio São Francisco para levar água potável para os estados de Pernambuco e Ceará? Vocês perceberam como é que é complexo? Faz sentido, então, a gente comparar de água... Eu só estou falando de água. Faz sentido a gente comparar, dizer que com a privatização vai resolver? Tem lugar que não tem água. E detalhe, não é só ter água. Quem tem que falar de que a gente não bebe água salgada, bebe?
e nem beber água doce. A maioria das regiões semiáridas, quando a gente perfura um poço, dá água salobra, água com algum teor de sal. E o tratamento dessa água com teor de sal, você sabe como é que funciona? É desalinizador. Geralmente, para cada 100 litros de água que a gente vai tratar, 50 vira salmoura e 50 vira litro de água doce. Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, o que é que vai acontecer com a gente? Então, vocês percebem que o debate, né, água dura, água salobra, então, a gente percebe que o debate ele é muito mais complexo do que meramente questões econômicas. Do que meramente dizer, a questão da embase é ruim. Eu sei. Há uma série de falhas. Então, a gente percebe que a mudança na lei do saneamento básico não veio para atender, de fato, suprir o déficit de saneamento do Brasil, a vergonha. Não. Veio para atender o interesse de mercado, que era abrir o mercado privado para as empresas ganhar dinheiro. Simplesmente isso. Não imagina que eu estou preocupado com Dona Maria, aquela senhora preta que mora no Quilombo, que não vai ter acesso à água potável. Não estou preocupado nem um pouco com isso. Se vocês estiverem achando que estão preocupados com o seu José, que caminha 2 horas por dia com um jumentinho para pegar água lá na guarda, não. Seu José que lute. Eles querem ganhar dinheiro com saneamento. Infelizmente, é esse pensamento. Então, assim, por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque o debate real não foi feito. O debate que precisava ser feito não foi feito. E precisa ser feito um debate sério, um debate reflexivo, um debate técnico sobre essa temática. Qual a sua previsão futura dessa questão do saneamento? Eu queria pagar minha língua, Caí. Muito. Eu queria muito pagar minha língua. A previsão futura é aumentar o déficit do saneamento no Brasil, aumentar a desigualdade hídrica, vai haver, né, então, vai haver um problema sério no Brasil, assim, eu quero pagar minha língua, mas o prognóstico que eu vejo, que eu tenho lido, que eu tenho conversado com os especialistas da área da gente zonas rurais vão ficar com serviços cada vez mais precarizados, com a privatização do serviço de saneamento, a tarifa vai se tornar mais cara, tá? Tornar mais cara mesmo, porque essa é uma das regras da privatização, torna o serviço mais caro. O que mais que a gente pode trazer aqui de debate, né, para a gente poder fomentar essa discussão? Tarifa mais cara, populações sem acesso. Essas empresas grandes, elas vão ficar com filé mignon, ou seja, com as cidades grandes. As cidades precarizadas, o prefeito vai receber uma bucha gigante, um chabu violento, o Estado vai ter que arcar com isso. Se o Estado seguir nessa lógica que o Brasil está indo, né, Estado mínimo, privilégio, não sei o quê, daqui a pouco o pessoal vai dizer pra gente que ter água potável na porta da casa da gente é privilégio. Viu? E pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado com essa discussão sobre privilégio, regalias e tal. A gente não é privilegiado por ter água potável, não. É uma necessidade humana, um direito humano. A gente tem que ficar estupefato de ter famílias ainda que não têm acesso à água potável. E não tem acesso à água potável justamente porque, por conta de... Não é por causa de falta de dinheiro, necessariamente. É porque nossa política de saneamento ela é desigual. Quem toma decisão não sabe o que está fazendo, muitas vezes. Aliás, sabe muito bem. Né? A água é uma necessidade essencial da vida da gente. Eu sei que entrou no clima assim meio pesado, mas é isso mesmo, gente. A gente vai trabalhando, vai pensando. Né? Então, enfim. Se alguém tiver mais algumas perguntas para fazer, fique à vontade. Se quiserem abrir o microfone. Em muitos lugares continua ainda o sistema unitário de esgoto. Sim. Sim, aí tem uma diferença, né? A gente tem que pensar. Esse sistema unitário de esgoto, ele é bom, ele é ruim? Né? Depende muito do que a gente está trabalhando. Geralmente, a gente trabalha aqui no Brasil com a perspectiva do sistema separado absoluto, né? Onde a rede de esgoto ela é exclusiva para esgoto, a rede de drenagem ela é exclusiva para drenagem. Só que em muitas cidades, infelizmente, a gente ainda tem, né, a ausência da rede coletora de esgoto especificamente acaba muitas casas, né, lançando o esgoto na rede de drenagem e isso indo cair nos rios, nos lagos, nos açudes, nas regiões de macrodrenagem. A lei tem um ponto positivo, para depois não dizer que eu não falei nada de ruim. A lei tem um ponto positivo que ela obriga, né, as prestadoras de serviço a melhorarem o acesso até 2033. Então, eu estou vendo muitas empresas correndo, a Embasa mesmo está correndo com muitas obras para até 2033 ela conseguir ter
metas importantes a serem batidas. Isso é um ponto positivo, porque botou as empresas para trabalhar, entendeu? Forçar. Só que o problema é a questão de recursos, porque não adianta eu estabelecer uma meta, tá? E essa meta não ter dinheiro para executar ela. Entende? Então, tipo, você não adianta dizer, olha, você tem que ter 90% de cobertura de rede de esgoto. Beleza. E vai vir o dinheiro de onde para poder executar essas obras? E não dando dinheiro de graça, mesmo que o dinheiro tenha que ser empréstimo, entende? Então vai vir de onde essa grana? Para eu poder fazer. Porque nem sempre essas empresas ela tem caixa para isso disponível. Então, para a gente poder acabar com esse sistema unitário de esgoto, né? Então, isso é um ponto positivo. Isso eu enxergo como um ponto positivo dentro da lei do saneamento. Né? E aí, meu povo bonito, todo mundo com sono, né? Essas empresas serão amparadas pelo poder público? Não. Que empresas? A privada? Com certeza. Com as privadas vai ter tudo. Você não viu? O BNDES, gente, olha que absurdo, olha que assim, enfim. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele simplesmente disse que não tinha dinheiro para as empresas públicas de saneamento, né? Não tinha dinheiro. Depois que aprovou a mudança na lei do saneamento básico, que vai, né, que abre o mercado para privatização, do nada, magicamente, no passe de mágica, surgiu uma linha de crédito de 800 bilhões de reais. Linha de crédito de 800 bi. B de bola. Ora, não tinha dinheiro até ontem para as empresas públicas. Depois que aprova a lei, passa a ter dinheiro? Como assim? Então a gente precisa ter noção que as coisas não são do nada. Tem todo um motivo, tem toda uma justificativa para acontecer, entendeu? Então esse é um detalhe que a gente precisa se ligar. Ô, Jonatas, Diga, Zé. você falou aí que a Embasa, ela atende 368 municípios, correto? Sim, E são 348 que você falou que ela sofre um certo tipo de prejuízo. Foi isso? exato. É só para me anotar aqui, eu gosto desses números. Ela só é lucrativa em 20. Aham. Agora mesmo aqui em Barra do Choça, antes eram mais feitos acordos com a Embasa. Aí o atual gestor agora fez um contrato com a Embasa, porque até 2025 para ela iniciar as obras de saneamento básico, entendeu? E aí Uhum. com o contrato, com acordo você não pode cobrar. Já com contrato você pode chegar lá e cobrar na justiça, no Ministério Público, para que seja realizado. Sim, é Aí porque também, eu Zé, até, eu até conversei até hoje com o atual gestor, aí ele estava me explicando isso. escute só. Quando você tem um plano municipal de saneamento básico, a gente, né, inclusive eu trabalho fazendo um plano de saneamento, a gente estabelece uma série de metas para o município, tá? E aí estabelece critérios, ó, a rede de esgoto vai ser ampliada em tantos por cento a cada ano, de tal forma que no ano de 2000 e tanto ele vai ter universalizado e tudo mais. Então a gente começa a criar metas para esgoto, para água, para resíduos e para drenagem, beleza? Aí o que é que acontece? Esse plano municipal de saneamento básico, que ele é construído pelo poder público, né, pela prefeitura, pelo executivo, pelo prefeito, depois ele é aprovado pela Câmara de Vereadores e torna uma lei, Lei Municipal de Saneamento Básico. Essa lei, ela vai subsidiar o contrato de programa que vai ser celebrado entre o município e a prestadora de serviço. Então, o que é que acontece? As metas que estão estabelecidas no plano de saneamento básico, que foram metas definidas de forma técnica, com critérios técnicos, ela vai estar constando no contrato e a partir daí, provavelmente foi isso que aconteceu aí em Barra do Choça. A partir desses dois momentos, a Embasa agora e a prefeitura estão chancelados. Então, eles estão de acordo em cumprir aqueles requisitos que estão especificados ali naquele documento, entendeu? Então, por isso que é importante a gente estabelecer um bom planejamento do serviço de saneamento. Planejamento de forma real, entende? Porque não adianta eu querer dizer que um município que não tem acesso a nenhum tipo de coleta de esgotamento sanitário e tratamento, em 5 anos vai ter rede de 100% com tratamento já porradão. Isso é impossível, entendeu? Então a gente precisa também ter estabelecimento de metas progressivas e de forma adequada.
e que seja, de fato, concordado entre a empresa, né? Por isso que é interessante o plano ser feito por uma equipe boa de engenharia dentro da prefeitura, por isso que é bom a prefeitura estar amparada tecnicamente com um bom quadro, né, de profissionais de engenharia. Eu defendo sempre a existência de engenheiro sanitarista dentro da prefeitura, porque para lidar com saneamento você tem que entender de saneamento, nem sempre o engenheiro civil entende, né? Então é interessante a gente trazer sempre esses tipos de profissionais para poder dialogar junto com o prefeito e defender os interesses da prefeitura. Porque perceba, a Embasa é uma empresa grande. A Embasa é uma empresa que tem uma série de profissionais qualificadíssimos para estarem naquele canto. Entendeu? E se o prefeito chega lá de mão vazia com um profissional ruim que não entende o que está fazendo, ele vai ser engabelado assim. Entende? E aí a Embasa vai querer fazer o melhor acordo para ela e não necessariamente para o município. Lembre-se que ela também tem um interesse dela de empresa, por mais que seja empresa pública e tudo mais, mas ela sabe que ela não necessariamente vai conseguir cumprir daquele jeito, entende? Então, eu sempre defendo, e aí eu falo, engenheiros entendam de política. Engenheiros é necessário compreender o jogo político, como que funciona a questão dos interesses, né? Enfim, vou até dar um curso depois de como misturar engenharia e política, porque é algo que a gente tem que compreender bastante sobre essas questões. Sabe-se se em Alphaville, área comercial, é obrigatório levar em conta a rede de cultura de esgoto. Em Alphaville, a área comercial é obrigatória levar em conta para fazer a rede de coletora de esgoto. Sim, porque a área comercial ela também, acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a área comercial também vai gerar algum tipo de afluente, né? Do banheiro, por exemplo. Então, eu imagino que dentro desses condomínios, quando a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, é necessário a gente fazer todo tipo de, enfim, todo tipo de infraestrutura, entendeu? E aí a rede coletora ela é mais complexa do que a rede de água, porque a rede de água, normalmente, como a água impacta só na casa, só naquele ponto, né, você pode utilizar uma fonte de água alternativa. Mas a rede coletora de esgoto, se você está inserido dentro de um espaço coletivo, como um condomínio, como um bairro, né, como uma cidade, se o seu sistema de esgotamento sanitário não estiver funcionando bem, individualizado, você impacta a vida de todas as outras pessoas, entendeu? Então, mesmo sendo um comércio, né, mesmo sendo uma área comercial, você vai precisar ter algum tipo sei lá, um banheiro você vai ter que ter, né, uma pia, por exemplo. Então, se isso não estiver funcionando bem, você pode impactar a vida de outras pessoas. Então, acredito que sim, você tem que levar em consideração, você tem que estar no mesmo bojo de discussão da rede coletiva, entendeu? E aí tem uma frase máxima que a gente fala, que é a seguinte, que quando a gente resolve o problema de abastecimento de água de uma família, a gente resolveu o problema de uma família. Mas em muitos casos, quando a gente resolve o problema de esgotamento sanitário de uma família, às vezes a gente resolveu o problema de um bairro todo. E outra máxima que eu gosto de dizer, Zé, é o seguinte, quando a gente investe em saneamento básico, a gente não só economiza 4 em saúde, não. A gente economiza mais de 10 vezes. Por quê? Porque a gente está falando de saúde, mas a gente também está falando de qualidade de vida. A gente também está falando de lazer, quando a gente fala de saneamento básico. A gente está falando de mobilidade urbana. A gente está falando, por exemplo, de infraestrutura. Então, há outros ganhos, do ponto de vista coletivo, dentro da sociedade, que são muito maiores do que apenas os investimentos em saúde, né? Qual postura você espera em si profissional da área? Vão para cima, meu filho. Eu espero que a galera saia dessa posição de esperar emprego, esperar coisinha e ir para cima. Perceba, se impor. Se impor mesmo. Perceba, a gente, que é da área da engenharia sanitária, a gente tem uma tendência muito... A gente não, na verdade, eu vou falar de espaço. Muitas pessoas esperam que o empreguinho caia. Não vai existir empreguinho bonitinho, não, gente. E outra, se a gente não impor para as pessoas que nossa profissão é importante, que o que a gente trabalha é sério e que a gente estuda para fazer isso, para trabalhar com saneamento, outras pessoas que têm teoricamente a mesma qualificação vão chegar nesse espaço e vão tomar da gente. Então, por isso que eu defendo dentro das prefeituras de ter um engenheiro sanitarista, porque perceba, por mais que o engenheiro civil saiba um pouco de saneamento, ele não sabe de todos os detalhes do saneamento. Vamos falar aqui, a prefeitura precisa discutir um processo de tratamento de esgoto. O engenheiro civil entende de lodos ativados, o ASB, lagoa, todos os tipos de soluções individualizadas.
Será que ele entende tudo isso, os detalhes, como dimensiona, qual é a vantagem, a desvantagem, quando deve usar cada um? Eu estou dizendo a fundo, sem ter uma especialização na área, sem ter nada. Ele puro e seco, papum, dois juntos. Não entende. Água, vamos pensar de novo. O engenheiro civil não entende necessariamente do todo o processo. Ele pode ter uma noção porque ele vê a disciplina de saneamento. Então eu falo, desculpe os colegas de engenheiros civis, acho fantástico. Mas a empresa também tem seus profissionais. Que empresa, Caí? Abre o microfone e fala aí pra gente, se você puder. Explica melhor aí. Pode ser em base também, por exemplo, já que tu falou para a prefeitura contratar profissionais da área, ele está ligado, né, nas interesses dela e tal. Mas vamos lá, eu tô falando de prefeitura porque é o seguinte, a prefeitura precisa entender qual é a lógica dela. O que é que ela quer? Ponto. Então, vamos lá. A prefeitura tem a sede e tem a zona rural do município, muitas vezes. Então, ela precisa ter profissionais que vão entender o serviço de saneamento como um todo, para discutir, olha, a Embasa quer propor determinada tecnologia, beleza. Aí o prefeitura vai dizer, eu não quero essa, eu quero tal. Entende? Então, você tem que começar a discutir de igual para você poder entender, porque a Embasa, às vezes, quer colocar o ASB tudo quanto é canto. O ASB é bom, o ASB é reator anaeróbio de fluxo ascendente. Ele é bom, mas será que em todas as situações é a melhor coisa? Aí vem, a lagoa de estabilização também é boa, mas precisa de uma área grande. O município tem área grande disponível para poder colocar? Não tem? Como é que a gente vai negociar isso? Né? Tem regiões que eles querem colocar lodo desativado, ou que o caminho é melhor botar lodo desativado. Lodos ocupam menor área, mas gasta mais energia. Então o custo de operação é maior, você precisa de um técnico mais qualificado. Faz sentido para o município você arcar, porque perceba, o custo de manutenção e operação vai ser arcado pelo município, pelo munícipe. Aquele município vai ter condições de arcar um lodo desativado? Vai ter, ou é melhor botar uma lagoa que não tem tanto custo de operação e manutenção? Então perceba que é necessária a prefeitura estar também ligada nesses pontos de gestão. Entendeu? E aí a mudança na lei de saneamento, ela vai propor e precisa que a prefeitura esteja inclinada e focada nesse preparo, entende? Então é esse caminho que eu estou dizendo para vocês. E saneamento não é só água e esgoto, galera. Tem resíduos, tem drenagem. Então, quando eu falo da existência de um profissional da engenharia sanitária dentro do município, é justamente para coordenar essas ações do saneamento básico dentro do município. Então, definir, poxa, vamos ter que ampliar a coleta de resíduos sólidos na zona rural. Por onde que a gente começa? Qual é a melhor forma que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os caminhões que a gente tem? A gente vai ter que comprar caminhão novo? Vamos ter que alugar? O que é que vai fazer, afinal de contas? Entende? Então, o engenheiro sanitarista que vai analisar tudo isso, olhar esse processo, e os postos que a gente tem, estão regularizados? Não estão? Tem vazão suficiente? Não tem? Sistema de abastecimento de água da zona rural, como é que está sendo feito? A prefeitura gasta? Não? Então, tem uma série de outros debates que precisam ser tomados em consideração. E aí eu falo da existência desses profissionais porque vão melhorar os serviços, entendeu? E com essa nova mudança da lei do saneamento, ela vai... ela está forçando cada vez mais que a prefeitura tome as rédeas do serviço, senão ela vai ser engabelada muito mais vezes. Bom, eu acho que é isso. A gente já vai dando meia-noite, gente, senão a gente não termina hoje. Uma coisa bem interessante que tu falou sobre prefeitura e profissionais dentro da prefeitura, né? E aí tu comentou que a parte sanitária, né, saneamento básico não é só água e esgoto, né? E aí, às vezes, a prefeitura contrata profissional da área e ele fica sujeito à vontade da política. E tu comentou sobre o profissional da área ter esse jogo político também, saber entender, que às vezes o que acontece muito, né? É que o profissional ele não consegue convencer da necessidade de investir, por exemplo, na parte de resíduo sólido, na parte de drenagem. E muitas vezes, por interesse político, fica apenas a questão sanitária, né? Digo, a questão de esgoto e água. E o resto, né? Às vezes deixa a desejar. Então, mas eu te falo, tudo tem uma resposta. Na minha experiência que eu tenho tido, prefeito nenhum deixa de investir em outras áreas, entendeu? Porque tudo é a forma como você conhece o que você está trabalhando. Então, prefeito, a gente tem que fazer um processo de resíduos sólidos. Resíduos sólidos é a menina dos olhos do prefeito.
Você construir um sistema de drenagem, de triagem, compostagem, você emprega a galera. Imagina você montar um centro de triagem e compostagem, você empregou 20 pessoas. 20 pessoas deu 100 votos no final do mandato. 100 votos decide a eleição. Entende? Ponto 2, drenagem. Pergunta se o problema de drenagem para aquela comunidade rural que fica alagada quando chove e o riacho não dá passagem. Às vezes, com um saco de cimento, você resolve o problema de drenagem. Você construi uma passagem molhada em determinados caminhos. Resolveu o pepino. Faz um cadastro do sistema de drenagem do município, você vê quais são os pontos críticos. Aí você faz obra acima daquilo ali. Marketing, Instagram, foto, prefeito que trabalha. Então, tudo tem caminho para você fazer. Isso que eu tô dizendo. Eu não consigo compreender a galera que não consegue engabelar isso, porque com debate técnico você fala. Gente, diga uma coisa, engenharia, saneamento dessa história, a obra fica enterrada, não. Tira foto, tá fazendo o serviço, dá, mostra pra população a importância, tira foto, faz, sabe, tipo, soltou um peido, tira e fala, esse aqui é o peido mais cheiroso do mundo, e pronto. Eu faço essa expressão, mas é pra gente perceber que a gente precisa ter marketing e vender, e conhecer o que tá fazendo, estudar. Porque quando a gente conhece o que está fazendo, dá certo. É isso que eu quis comentar, porque às vezes a prefeitura não quer investir muito na parte sanitária, né, na parte de saneamento, né, tá enterrado, geralmente não dá para ver, né? Tem toda essa questão de visibilidade, jogo político, né, politicagem, aí acaba não investindo muito nessa área. Aí essa parte que tu falou sobre o profissional ter esse jogo político é muito importante, demais. Tem, e aí os engenheiros da engenharia ficam negando. Gente, não faz sentido nenhum você ser engenheiro e não entender de política. De verdade, de verdade, de verdade. A gente precisa compreender, inclusive, dia 15, eleição agora. Tomem cuidado com o que você vai votar. Não votem por votar, não. Escolham bem a proposta da galera que vai trabalhar, que vai votar para vocês. Sabe? De verdade, verdadeira, do fundo do coração. Analisa com calma. Não vota porque o pai pediu, porque a mãe pediu, porque a pessoa é sua amiga, não. Analisa com calma, com cuidado, direitinho. Veja se essa pessoa que você está votando, ela tem princípio, ela tem proposta. E quando eu falo ter proposta, galera, tem estofo mesmo. Não é, galera, ai, eu vou defender isso. Não, é ter estofo. Eu tô querendo ser vereador porque eu quero defender isso, isso, isso e isso. Eu acho que a violência tem que acontecer dessa forma. Tipo assim, entende o que eu tô dizendo? Mas é interessante entrar. O prefeito, da mesma forma, o prefeito que vocês vão votar, ele tem um plano de governo que funcione. Tem um prefeito de uma cidade que eu estou pensando aqui, a cidade tem 5 mil, a cidade tem 8 mil habitantes, o cara que criou uma renda básica municipal. Aí eu fiz olha só, o prefeito que criou uma renda básica municipal. Fui fazer as contas. Se você der 100 reais para cada família em situação de vulnerabilidade da cidade, lá no município tem 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade. 3 mil. 100 reais por família, por mês, dá 300 mil reais. Se o prefeito tem 300 mil reais sobrando na prefeitura para gastar com uma renda básica universal de 100 conto por família, ele tem dinheiro para construir escola, ele tem dinheiro para construir hospital, ele tem dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, só para a gente poder ter uma noção, mais ou menos, das propostas dos nossos candidatos. Então, analisa, gente, com calma, com cautela, veja direitinho os planos de governo, pergunte se o seu deputado, se o seu prefeito teve debate, se ele foi para o debate da sociedade. Tem muita cidade interior que está fazendo debate via YouTube e várias coisas. Se o prefeito não foi para o debate, por que ele não quer ir para o debate? Por que ele não quer conversar com os outros? Mas, enfim, mais uma vez, obrigado, gente, por hoje. Foi top demais. A gente tá chegando à meia-noite, eu tô cansado. Acordei hoje 4 horas da manhã. Eu vim no meu terceiro turno hoje. Eu vim de Tabuna para cá e depois dei aula e tamo junto aí. Era para ter sido isso ontem, mas correria não deu não. Mas show de bola. Mais uma vez, me sigam nas redes sociais, estou aí disponível para a gente poder fazer qualquer coisa. Tamo junto. Me indica para trabalhar com o prefeito de vocês, se vocês tiverem qualquer coisa. Tamo aí, ó. Galera, vamos finalizar aqui. Graças a Deus, hoje deu certo. Tá vendo, Jonathan? Eu falei que ia valer a pena, rapaz. Vou esperar. Exatamente, foi enriquecedora. O negócio foi bom. Tanto é que aqui, ó, 4 minutos agora exatamente para as 0 horas. E em nome do CREA Júnior, Bahia, eu queria te agradecer pela presença, pela excelente palestra, enriquecedora, tirou algumas dúvidas,
muitas dúvidas. E vamos marcar outra para logo. Vamos ver o pessoal aí. Mas desde já, deixo os agradecimentos, viu? Parabéns aí. Tamo junto, galera. Vai Obrigado. desculpando qualquer coisa, esses errinhos do YouTube Mas graças a Deus deu certo. Relaxe, tudo certo, em casa, a gente tá aí todo mundo junto. Então, Graças a Deus, graças a Deus. mais uma vez, parabéns, CREA Júnior, pelo trabalho. Obrigado, galera. Tamo junto, viu? Um Show. abraço. Boa noite. Valeu, Jonathan. E... Aí. Galera, boa noite, obrigado pelos que ficaram. Eu coloquei a lista de presença, certo? Aí vocês preencham de acordo. E para quem não é associado, se associe e venha fazer parte. Então, boa noite, boa semana a todos. E é isso. Valeu, galera.